Olá, estamos de volta com mais uma Assembleia Popular. Esse programa é regido pela Resolução 839 de 2004 da Assembleia Legislativa. Aqui, os participantes usam a tribuna para falar da nossa comunidade. Hoje teremos 9 participantes. Cada participante terá um tempo de 6 minutos e 40 segundos. A primeira será a senhora Geralda Cândida de Jesus. Olá, mais uma vez me encontro aqui nessa tribuna. Estou sendo a primeira a abrir este programa e agradeço essa oportunidade. E preciso de falar hoje referente realmente os políticos junto com a justiça, porque o meu assunto tem que ser sempre isso. Já tenho falado aqui que sou moradora em favela já há muitos anos, e muitos anos eu tenho lutado junto dos poderes para que se transformem as favelas em comunidade, e, até o momento, ninguém atende a gente porque discriminam a gente nessas áreas. Eu estou passando um problema muito complicado sobre as operadoras de telefonias, também a empresa da Sabesp, da Eletropaulo, que já falei várias vezes aqui, que tem político, deputados, junto com a Justiça, que se ajuntam com essas empresas para massacrarem o povo. Eles querem ganhar pontuações em vendas, e aí massacrem a gente de plano que eles tenham, que não é o plano que, às vezes, oferecem a gente, e depois mandam uma conta diferente, com valores mais altos, como já está acontecendo comigo. Eu, precisando de aprenderem a tecnologia, para aprender a mexer na tecnologia, você tem que estar mexendo no aparelho. E o que fizeram as operadoras comigo? A TIM e a Claro. Me ofereceram um plano, e, quando eu aceitei aquele plano, que eu vi que dava para mim poder tentar de aprender em alguma coisa, porque eu não consigo conectar na minha cabeça, mandaram uma conta diferente, com 2 contas com valores absurdos a mais. Eu fui questionando referente àquelas contas, e o que fizeram? Nada. Questionei, coloquei vários protocolos que joga só protocolo para a gente, e não resolveram o meu problema, que já vai fazer 1 ano e meio. E já tem mais ou menos 6 meses que um advogado pegou essa causa minha no fórum dessas operadoras, que da Eletropaulo e Sabesp ninguém quer resolver nada. É o massacre total que a gente tem nessas favelas, com os aumentos abusivos, que diz que são federais, que tem que pagar. E está lá o nome da gente no SPC, várias famílias, porque tem que pagar aqueles valores abusivos. E eu estou questionando isso, e até o momento ninguém resolveu nada. E, sobre as operadoras, está na mão de um advogado, e nem isso está resolvendo. Diz que ia mandar um ofício para as operadoras, eles não obedecem nada. Por quê? Tem justiça e tem deputados envolvidos com elas, para massacrar a gente. Então, é complicado isso, a gente não aceita o desrespeito dos direitos que a gente tem de viver em paz. E daí eu continuo questionando, não consigo utilizar o meu aparelho, porque suspende todos os serviços, porque quer que eu pague o valor que me mandaram, que abusivo, que não foi o que eu contratei, não foi o que me ofereceram. Então, é complicado a situação do povo, porque a política está desse jeito, quer massacrar, matar as pessoas, violando os direitos das pessoas, violando a ética e a disciplina que eles tenham para cumprir,
que são as leis que Deus deixou do respeito ao ser humano, de proteção às vidas, que a gente não tem uma proteção. Eles, se a gente reclama dos problemas que eles aprontam com a gente, eles põem alguém para nos perseguirem, para, como é que se diz, para tirar nossa paz 24 horas por dia. Então, eu procuro aqui, nessa tribuna, no meio dos poderes, alguém que dedicam a ética e a disciplina, para nós juntos estar debatendo dentro desses poderes, porque perderam tudo que a gente não encontra de bom no meio deles. Pode ter alguém que, às vezes, que querem endireitar a situação do povo, que querem regenerarem a nossa pátria, mas está complicado da gente conseguir encontrar essas pessoas. Então, procuro aqui, porque, de repente, parece alguém que nós vamos nos reunirem e vamos cobrar os demais, que tem os concursados, diplomados, que têm que dedicar à ética e à disciplina, que são as leis de Deus, que estão violando tudo, abominando tudo e violando os direitos da gente viver em paz. Eu não vou deixar de falar. Não é criticar, é solicitar os poderes. 10 segundos, 30 segundos, desculpa. Obrigada. Solicitar os poderes para dedicarem às leis que Deus deixou, que aí para que o povo tenha paz para viver. Na próxima oportunidade, falarei mais alguns assuntos referentes a esse. Obrigada. Obrigada, senhora Geralda. Agora o senhor Lorivaldo Delfino. Boa tarde ao pessoal que veio aqui hoje, a todos que eu chamo de herói. Queria nós que tivéssemos, assim como a Andréia, pessoas aqui que viessem e mostrassem a cara, mas muito mais que isso, a indignação, e promover soluções. Meu nome é Lorivaldo Delfino, o vampiro da rede, o idiota da rede, literalmente. Hoje, eu já cheguei aqui e já fui cobrado por algumas pessoas, no qual mandei o WhatsApp, de informações que, segundo, e prepare-se, cidadão, que se você não rir, você vai ficar de boca aberta. Existe o portal Transparência na Assembleia de São Paulo, a legislativa, no qual nós estamos hoje, e existe o portal Transparência em todas as subprefeituras, prefeituras e aonde tem gestão política, tem lá o portal Transparência, Lei 12.527 de 2011. E em São Paulo também temos a própria portal da Transparência da Prefeitura de 2008, que existe, que se coloca o nome. O que muita gente não sabe, e é aí que você vai se impressionar, porque a semana que vem é em você, deputado, que eu vou pegar no pé. Hoje estou pegando no pé dos vereadores. Portal Transparência, contas pagas com verba de gabinete, aonde muita gente não sabe, nem você, cidadão, que o parlamentar tem um número de CNPJ. CNPJ paga com verba de gabinete, e se ele está pagando uma conta de telefone com o dinheiro do cidadão, é só o cidadão entrar lá, olhar de quem quer a conta, porque esse telefone não é pessoal, esse telefone é do representante. Por isso é que é CNPJ. Estou divulgando hoje e vai virar um vídeo para cada vereador. Não vou falar o número aqui, mas quem são os vereadores? São 17 vereadores que são espertos. Quem paga a conta do telefone são eles. Mas esses que eu vou expor agora, quem paga a conta somos nós. Pensa comigo. Se você dá um celular para o seu filho, você quer saber o número e acompanhar, monitorar, saber o que ele faz. E é lógico, dar segurança para você e para a família. Vereadora Adriana Ramalho, vereador Alessandro Guedes, Juliana Cardoso, Gilson Barreto, Milton Ferreira, André Santos, Donato, Arcelino Tato, Atílio Francisco, Beto do Social, Camilo Cristófaro, Celso Gianazzi, Claudinho, professor Cláudio Fonseca,
Dalton Silvano, Edir Salles, Eduardo Matarazzo Suplicy, Eduardo Tuma, Eliseu Gabriel, Fábio Riva, Fernando Holliday, George Rato, Gilberto Natalini, Jair Tato, Jonas Camisa Nova, José Polici Neto, Ota, Rinaldi Digílio, Rodrigo Goulart, Ruth Costa, Sandra Tadeu, Senival Moura, Soninha Francini, Toninho Paiva, Toninho Véspoli e Zé Turim. Todos esses que eu acabei de falar, está lá. E vai estar o vídeo com o nome deles, o número deles, e a conta e o valor. Adivinha o que vai acontecer? Já tem gente me ligando aqui, dizendo, isso é telefone pessoal. Pessoal, me pega de pau, seu animal. Porque aqui quem está falando é um cara que cobra e está lá. Vocês já ouviram falar em Bolt? Os robozinhos da internet? Pois é, isso é robozinho de internet que promove para nós essas informações que está lá, para todo cidadão ver. Se você não quer divulgar seu telefone, pague a sua conta, vereador. Pague a sua conta, deputado. E já vou dar o salve para todos os 94 deputados. Nós vamos colocar o telefone de cada um, com a conta, com o valor e com o número, e um vídeo para cada cidadão. Aí você questiona, por que o vampiro está fazendo isso? Simples. E você vai rir de novo. Eu estou proibido em entrar na Câmara. Eu não preciso entrar na Câmara para saber a verdade, para divulgar a indignação, para mostrar a realidade. Mais do que isso, mostrar quem é o safado, o sem vergonha e o pilantra que está usando o nosso dinheiro. Mais do que isso, tem aqui o do Eduardo Tuma. E nesse tema também é bom que se diz, e aí você vai rir de novo, que eu estou proibido de entrar na Câmara pelo presidente. Só que nós entramos com um mandado de segurança, que está ainda encaminhado, e no mandado diz o seguinte, que o presidente, vereador Eduardo Tuma, não está proibindo ninguém. E ele diz que isso é atribuição da Guarda Civil Metropolitana. E a Guarda Civil Metropolitana, através do seu comando, diz o seguinte, que não proíbe ninguém de entrar na Câmara. Está na internet, coloca lá VPR, mandado de segurança. Aí você vai ver o vídeo. Tem um vídeo para cada vereador. E estamos levando agora, daqui, já estamos saindo lá para a Câmara, um encaminhamento para cada vereador, desafiando o próprio aprovar a verdade. E hoje, se Deus quiser, nós vamos entrar. Se não entrar, vai ter que chamar a polícia, porque nós vamos fazer o que é direito. Direito à cidadania, direito a fazer o trabalho sério, porque quem está aqui hoje nessa Assembleia deve ser enaltecido. Todos que falarem aqui nessa tribuna têm que ser enaltecidos, porque está trazendo a indignação, está trazendo temas importantes, está fazendo o que muito cidadão não faz, como a minha amiga Geralda falou aqui, e eu assino embaixo o que ela falou. Se você sair para a rua, se você se indignar, se você fazer o que tem certo, esses caras não vão fazer essas canalices. Porque hoje estamos numa guerra, literalmente, com o Tribunal Superior, lá de Brasília, o STF, aonde os guardiões da Constituição só estão guardando o quê? Dinheiro. ênfase em alguns que acham que é um miserê ganhar R$99 mil por mês. Fato, retrato, registro. Senhores deputados, vocês serão os próximos. Para quem gostou, muito obrigado. Para quem não gostou, vá para o inferno. Obrigada, senhor Lorivaldo. Agora a senhora Aparecida Santana. Paz e bem a todos. Eu vou continuar com o mesmo tema dos outros programas, que é o financeiro, e sobre o transporte público, que eu acho que está uma vergonha. Como eu falei no outro programa, o transporte público mais caro do mundo está aqui em São Paulo. E com os sádicos não existe o direito da pessoa usufruir daquilo que é de direito. E para que tudo isso? Eu não estou preocupada, sabe, se você está achando ruim, se é certo ou se é errado, se é bom ou não para você. Vá para o inferno. E o transporte público é um direito de todos. Por isso existe a palavrinha
pública. Se você não sabe o que é público, vai procurar lá no seu dicionário, dá uma estudadinha e vê o que é um direito público, para depois você vir e falar que a pessoa tem ou não direito, pode ou não pode. O direito público é para todos. Quem pode pagar o privado, pague o privado. Quem não pode, usa o serviço público. É assim que se faz, que é o certo. E os direitos são iguais para todos. O direito de usar aquilo que lhe é de direito. Por que pessoas podem ou não usar, eu vou citar o transporte público. Vou dar um exemplo sobre os indígenas. Eles podem usar o transporte público, eles podem usar o serviço de saúde pública, eles têm o direito. Eu não tenho nada a ver com isso, mas o direito não é só para eles. Não é porque eles têm uma diferenciação de uma determinada sociedade que lhes cabe o direito a mais do que os outros. Os direitos são iguais para brancos, negros e índios. Aqui dentro do Brasil é assim que vai funcionar. E o direito de defesa, ela é um direito sagrado. A pessoa tem o direito de se defender como eu estou fazendo. Estou fazendo isso para o meu bem e para o bem daqueles que se sentem constrangidos de não poder usar um serviço público. Às vezes a gente não tem o direito de uma condução, não pode pegar o ônibus, porque a coisa não deixa. Ela tem que se justificar. Quer dizer, é um transporte público. A pessoa tem o direito, sim, de usar para onde ela quiser, a hora que ela quiser. E há pessoas que se passam. E um outro detalhe interessante, por exemplo, você tem a carteirinha de idoso? Não tenho carteirinha de idoso. Eu posso me fantasiar de idoso, uma idosa de 100 anos, pegar uma carteira falsa e falar assim, aqui, ó, eu tenho 100 anos e vou usar o ônibus normal. Eu posso me fantasiar de uma deficiente, pegar uma coisa qualquer e falar, não, eu sou uma deficiente. Não, mas existe a honestidade ainda no país e no mundo. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, que o Brasil, e não só o Brasil como o mundo, está sendo invadido por esses malditos asiáticos, que é a degradação da moral e dos bons costumes. Estão se apoderando de tudo que é público, passando para o privado, falando esse pode, esse não pode. Quer dizer, eles estão vindo dos lugares deles e fazendo a festa aqui dentro do Brasil, como na França e outros lugares do mundo. Quer dizer, e se nós fôssemos para, vou dar um exemplo, o Japão. O Japão, que se diz ser um país educado, higienizado, quer dizer, a gente vê isso aqui no Brasil, nos lugares onde eles estão, nós não vemos isso. Os chineses é uma vergonha. Aquilo ali parece um chiqueiro, um lixo, não tem como a gente passar. E por que a gente é obrigado a aceitar isso? E se a pessoa fosse lá no país deles e fizesse a mesma coisa, eles iriam gostar? Então, eu gostaria de estar falando, expondo essa situação, porque é uma situação ridícula. Isso é ridículo, a gente ter que aceitar tudo, sendo eles obrigando a pessoa a comprar produtos que não é deles, como eu vi a fala essa semana, o brasileiro, o estrangeiro do Oriente Médio não pode trabalhar porque eles estão invadindo, a pessoa praticamente é obrigada. Se ela quer comprar uma caneta, vamos dizer, americana, chega na loja, não pode comprar porque só tem a chinesa. Quer dizer, isso é um absurdo. Por que eles podem invadir, fazer a festa aqui dentro e a gente ficar calada? Eles são mais bonitos de nós? Por quê? Em que e de quê? Não são. Somos todos iguais. Então, os direitos, eles têm os direitos deles lá no país deles, como a China e o Japão, e etc., e etc. Aqui no Brasil, eu acho que eles têm que respeitar um pouco, porque eles estão fazendo uma desgraça feia aqui nesse lugar. Então, as pessoas têm que se situar do fato que está acontecendo, sabe? Não é fazer aquele jeito de hipocrisia, falando que não, a gente não tem que ter medo. Não tem que ter medo de chinês, não tem que ter medo de japonês, eles têm que respeitar o brasileiro. É como foi dito aqui, a pessoa está errada, ela tem que ouvir aquilo que está errado e ficar de cabeça baixa. Ela está vendo que a situação é vergonhosa e não tem que falar nada, ela tem que ficar no lugar dela, ou seja, lá, e fazer lá o que ela quiser. Aí, se alguém for lá e fazer o que ela não gostar, aí vamos ver o que vai dar. E eu vou falar uma frase aqui da Bíblia, ter a esperança de que todo sofrimento vai acabar. Está no Salmo 37, 9, 11. E os melhores indivíduos são aqueles
que beneficiam as pessoas. E outra frase do filósofo 30 segundos. Henry Charles Bukowski: o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certeza. Obrigado, paz e bem. Obrigada, senhora Aparecida. Agora o senhor Nilson Michel Luiz Simões. Saudações, amigos da tribuna. Saudação, Andréia. Todos que estão aqui presentes. Hoje, amigos, venho falar de algo interessante para quem procura saber das contas públicas, né? Como o nosso amigo vampiro da Zona Leste falou agora, a respeito de contas telefônicas em que os vereadores usam e a conta vai para o povão, né? Eu mesmo, que sou profissional da área de tecnologia e telecomunicações, eu mesmo não sabia disso. Eu estava sem essa informação. Mas, a partir de agora, eu solicito a todos os brasileiros, cada um da sua cidade, que investigue, acompanhe os gastos, porque, além da conscientização que devemos ter, devemos também analisar o trabalho do parlamentar municipal, estadual e federal. O que ele está fazendo com a verba do povo? E o povo ganha o seu sustento sacrificadamente, né? Ele soa para ter aquele bem ou aquele salário, né? E está escrito: digno é obreiro do seu salário. Então, se acontece isso, nós temos que saber a cada centavo como está sendo usado, não porque o valor, não por causa da admiração ao dinheiro, mas de saber que tem pessoas aí passando fome, sem emprego, sem transporte, sem casa, e ela fica simplesmente distanciada, isolada de ter uma vida, no mínimo, da dignidade, por causa desse tipo de atitude que simplesmente fere o caráter do cidadão brasileiro e fere também o direito dele ir e vir. Então, venho falar também a respeito da fiscalização, né, das prefeituras, ou seja, a Prefeitura de São Paulo lançou ali na Santa Ifigênia, um dia desses, quem teve acesso a ver os vídeos aí na mídia, os fiscais da prefeitura agrediram os camelôs, os ambulantes, ali na rua Santa Ifigênia, né? Todo mundo sabe que os ambulantes, os camelôs, trabalham ali porque precisam, tem a sua família para o sustento, tem que pagar uma série de contas, e o Brasil é o país que mais carga tributária tem. O imposto aqui é o mais alto do mundo, né? Você trabalha aí 4 meses do ano, 4 meses e meio, se eu não me engano, só para pagar impostos, né? Então, a isenção fiscal para quando uma empresa vem do exterior, ela é isenção total, ou seja, você tem o estímulo de pagar zero, né, os impostos, né? Isso para empresas de fora, para pessoas de fora. E o brasileiro aqui não tem direito a um benefício, a um retorno? Tem que ter, sim, a fiscalização de todos os impostos pagos, porque hoje os fiscais, quando andam ali no centro de São Paulo, eles não só subtraem a mercadoria do ambulante, mas também depois vendem para outros. Eles pegam o que não é deles, que eu acredito que seja chamado roubo, isso aí, né? Furto, confisco, e vende para outros. Isso é correto? Não é. Como eles querem dar exemplo? Como eles querem ter razão, ter credibilidade? Quando você não dá exemplo, você não tem credibilidade. Quando você, na prática, né, como o próprio Senhor Jesus, na prática, ele calado, com um gesto só, ele salvou a humanidade toda. Então, se a pessoa não dá exemplo na prática, teoria, todo mundo tem. A fala, é fácil falar. É fácil você ouvir e repetir, que nem um papagaio, mas fala e não tem entendimento. Não muda nada. Mas, como havíamos conversado hoje também ali com a Geralda, a respeito de modificação. A gente vive hoje Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades de todas as federações brasileiras. Nós vivemos hoje uma época de transformação, uma época de mudança. Porque se o brasileiro não fizer isso imediatamente, possivelmente as causas serão irreversíveis. Os acontecimentos poderão ser irreversíveis.
Quero também falar sobre obras que a prefeitura faz e também não há fiscalização, não há época de início, época de término. Obras abandonadas em todo São Paulo, edificações, prédios que nós vemos ali na própria Praça da Sé, ali atrás do Corpo de Bombeiro, um prédio abandonado. Quem sabe ele não está correndo risco de desabar ali, de prejudicar pessoas ali, vizinhos, comerciantes ali do lado. Isso tudo tem que ser investigado, povo. Você, cidadão, tem o direito e também tem a parte do dever de investigar isso aí, porque é verba pública. Eles não estão fazendo o que é correto, eles não estão fazendo o que é transparente. Como é que pode hoje você pagar contas de R$700, R$1.000 que os vereadores usam e os cidadãos não estão sabendo de nada? Para quem estão ligando? A que horário estão sendo utilizados esses telefones móveis? Hoje, por exemplo, eu vi a reclamação aqui da Geralda, as ligações, os serviços, eles cobram, mas quando você atrasa, eles cortam o fornecimento, né? Isso é totalmente irregular, isso daí é inconstitucional, porque a partir do momento que você tem o seu serviço cortado, você não deve também pagar a conta daquele período que o serviço foi cortado, e eles cobram isso. Por exemplo, você fala 1 minuto no telefone celular, eles cobram 3, na conta detalhada, na régua de ligações. Ou seja, outro dia eu falei 10 segundos, 20 segundos, sabe quanto que veio cobrado na minha conta? 1 minuto. Então, isso tudo de 1 minuto, em 1 minuto eles roubam milhões, bilhões nas contas de telefone celular, nos créditos. Só a Vivo tem mais de 60 milhões de clientes no Mercosul, então faz a conta, R$1 por dia para cada um dos 60 milhões de clientes que, por exemplo, a Vivo tem. 30 segundos. Um exemplo. E eu quero falar também, finalmente, da polarização. Brasil, consciência, porque se você acreditar em tudo que está no Facebook, você não vai para frente. Você tem que acreditar em Deus, no Senhor Jesus, que Ele é o Salvador e é o Deus que faz a justiça para você, brasileiro, cidadão. Deus te abençoe, Brasil. Obrigada, senhor Nilson. Agora o senhor Oswaldo Martins de Oliveira. A minha saudação à mesa e aos membros da Tribuna Popular, neste 9 de outubro de 2019, onde se faz a gravação deste programa que irá ao ar no próximo sábado, às 12 horas. Programa esse que é assistido, segundo pesquisa feita pela Datafolha, por mais de 4,5 milhões de brasileiros, não contando os estrangeiros que também, através da internet, do sistema web, sintoniza o programa Tribuna Popular. Meu nome é Oswaldo Martins de Oliveira, o popular Vadão. Eu sou jornalista, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa e professor de idiomas. Shana Tová, Yom Kippur. Hoje comemora o povo judeu, na Terra Prometida, em todo o mundo, o Dia do Perdão. Perdão por aquilo que fizemos errado. É um dia de reflexão, é um dia de meditação, é um dia de oração, não só para nos prostarmos ao grande Criador dos céus e terra, o Deus universal, e pedir a Ele perdão pelas nossas faltas, voluntária ou involuntária. E, obviamente, nessa comemoração do Dia do Perdão, queremos nos refletir de tudo aquilo que fizemos de errado contra as leis de Deus. A lei maior, a lei bíblica, porque todos aqueles que não forem perdoados serão excluídos do reino eterno. Yom Kippur, Shana Tová. Bom, no domingo eu fui lá na Avenida Paulista, como bom paulista, fazer a minha caminhada. Milhares de pessoas, várias tribos, vários segmentos,
E eu quero perguntar, aonde está o Conselho Tutelar? O Estatuto da Criança diz que a criança deve ser preservada, deve ser defendida. Em frente ao Trianon, o Parque Trianon, em frente lá ao Museu do Trianon, um grupo de rapazes de calcinha e salto alto, calcinha transparente, dançando, e uma roda de pessoas vendo aquela pouca vergonha. Atentado ao pudor, porque um homem, ou melhor dizendo, o sexo masculino dançando de lingerie, é uma vergonha, já é. Imagine uma lingerie tipo fio dental, salto alto, mostrando a pacoteira para todas aquelas crianças que ali estavam para se divertir, mas não daquela forma, porque nem num prostíbulo de 5ª categoria poderia se ver uma coisa daquela. Então eu quero pedir ao Estatuto da Criança, ou melhor, ao Conselho Tutelar e às autoridades deste nosso país, porque nós estamos numa crise de autoridade nunca dantes visto, que fiscalize isso. Em pleno domingo, à luz do dia, aquela pouca vergonha, um atentado ao pudor que fere as pessoas de bons costumes. Quero parabenizar a Prefeitura de São Paulo, porque nós temos academia gratuita dentro dos ônibus, por apenas R$ 4,50. Os ônibus lotados, senhoras, idosos, deficientes, são obrigados a fazer ginástica dentro do ônibus com as brecadas dos energúmenos, que se dizem motorista de ônibus, mas não têm o cuidado de preservar a questão da defesa dos idosos. Então, o idoso é obrigado a ficar balançando de lá para cá. E isso está acontecendo também no metrô. É o metrô. Brecadas terríveis. Esses dias, um senhor de 82 anos caiu, eu tive que socorrer dentro do metrô. Para não falar que é só ônibus. O transporte público aqui em São Paulo está, senhor prefeito, uma vergonha. E o pior cego é o que não quer enxergar. Por isso eu tiro meus óculos, porque não sou cego. E nós temos enxergado tudo isso porque nós usamos o transporte público e sabemos exatamente o que está acontecendo. Então, senhor prefeito, essa academia que o senhor montou dentro do transporte público, obrigando as pessoas, eu queria agradecer os cidadãos aí que estão conversando e respeitar a nossa tribuna popular, porque aqui é uma tribuna popular que é gravada e sua fala também vai ser ouvida daquilo que não tem interesse para a nossa população. Muito obrigado. 30 segundos. Vou mudar de assunto, um pouquinho, falar sobre esporte. Mas antes eu queria parabenizar o poeta Adriano Augusto da Costa Filho, que lançou o livro ontem na API, na sede da minha associação, As Estradas da Vida. Foi o 10º livro que ele lançou. E diz o poeta José Mauro de Vasconcelos, que foi meu professor, ele dizia o seguinte, que a pessoa humana tem que plantar uma árvore, ter filhos, escrever um livro. Por isso, Adriano Augusto da Costa, português de nascimento, mas brasileiro de adoção, eu parabenizo o seu livro A Estrada da Vida e que Deus possa permitir que você escreva o 11º livro. Teve lá presente também o presidente do São Paulo, o José Carlos, que é desembargador. Obrigada, senhor Oswaldo. Então, até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Desculpa. Quero lembrar que para você participar da Assembleia Popular, basta comparecer às quartas-feiras no auditório Franco Montoro a partir do meio-dia. E agora o senhor Rafael Amorim. Boa tarde a todos vocês aqui presentes. Agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com todos vocês. Agradecer também a oportunidade ao programa Assembleia Popular, através da nossa jornalista aqui
presente. Sou Rafael Amorim, sou da cidade de Osasco. Venho aqui para representar toda a população da minha cidade, para mostrar um pouco do que acontece na cidade de Osasco, que às vezes não chega para todos. Pode ser que esteja acontecendo a mesma coisa aí na sua cidade, então a gente pode combinar aí os assuntos e, de repente, trocar algumas ideias. Faço parte do movimento Osasco em Ação, um movimento que não tem nenhuma ligação com um partido político ou com algum político da nossa cidade ou do nosso estado. Aqui a gente está fora de ligações com políticos, é um movimento popular social que vem com o intuito de trazer a voz para a população e mostrar também os bastidores da política, aquelas notícias que muitas das vezes a imprensa da nossa cidade ela não traz. Porque a gente sabe que hoje 80% da informação que está em todos os jornais, elas são todas fake news ou então são matérias compradas. Então aí fica difícil da população ficar sabendo realmente o que o político faz, o que ele legisla, quais são as leis, o significado daquelas leis, até porque a linguagem que eles utilizam aqui, aquela linguagem rebuscada, aquela linguagem chique que você não consegue entender, muitas das vezes, qual que é o benefício de um projeto de lei ou alguma coisa do tipo. Vou contar um pouquinho de Osasco para vocês. Osasco tem quase 1 milhão de habitantes, num território de 64 km², então é um lugar que tem muita gente e pouco espaço. Para quem não conhece a história de Osasco, Osasco tem 57 anos de emancipação. Osasco era um bairro aqui da cidade de São Paulo e foi emancipada há 57 anos atrás pelo então prefeito e todo o movimento dos emancipadores lá, na época o Irã de Sanazar. Em Osasco foi feito o primeiro voo da América Latina. Muita gente acha que foi Santos Dumont, né? Mas não foi Santos Dumont, foi o filho de francês nascido na Espanha, Dimitri Sansou de Lavaux, que fez o primeiro voo da América Latina no dia 7 de janeiro de 1910. Então, o primeiro voo da América Latina foi feito na cidade de Osasco, lá no Chalé Brícola, que inclusive hoje é um museu que está abandonado pela atual administração. Inclusive, quero aqui fazer um apelo, pedir para que a prefeitura faça a reforma necessária naquele local histórico, que inclusive não é tombado. Nós temos a fama, além desse primeiro voo da América Latina, nós temos a fama de cidade pujante e cidade trabalho. São os lemas da nossa cidade, só que contrasta um pouco com as informações que eu vou passar para vocês aqui. Tentei passar um pouco da parte boa, tem também a questão do PIB, que é o segundo PIB do Estado e o sexto PIB do país. Dinheiro tem bastante, mas a gente não sabe onde que ele investido. 74 bilhões é o PIB da cidade de Osasco, maior do que muitas capitais, maior do que muitos estados aí pelo nosso país. Aí, semana passada eu falei sobre o PIB per capita, porque a gente tem que saber quanto que desse dinheiro é por cabeça, né? De 74 bilhões, segundo o IBGE, por cabeça seriam 100 mil para cada habitante. Ia ter que voltar esse valor. Só que a gente tem aquele grande problema, né? Aquele problema de sempre. Como é o retorno desse PIB per capita? Como que a gente faz essa distribuição dessa renda para todos da nossa cidade? Uma cidade que tem um problema de periferias muito grande, de pessoas vivendo em condições insalubres, sem saneamento básico. Fica a minha pergunta aqui para os nossos deputados, para os nossos governantes, para os nossos vereadores, principalmente da Câmara Municipal de Osasco, aonde estão esses 74 bilhões do PIB que não retorna para os nossos munícipes. A presença do Estado que a gente tem lá, a maior presença do Estado que a gente tem nas periferias é apenas a Polícia Militar. Ela chega lá na periferia. Fora isso, a gente não tem. Outra coisa, para a distribuição igualitária desse PIB, apenas 25% da população de Osasco hoje tem alguma ocupação, ou então está trabalhando de maneira formal. Então, 25% de 1 milhão de pessoas, então vocês pensam aí quanta gente que não tem desempregado na minha cidade, né? Complicada essa questão do PIB. Agora eu vou mudar um pouco de assunto, só para mim não esquecer, eu preciso deixar esse recado aqui para vocês e fazer isso reverberar por todo o estado de São Paulo. Por que o bilhete único só funciona na cidade de São Paulo? Só temos a integração com os trens da CPTM apenas na cidade de São Paulo. Então quer dizer que as outras cidades não têm a mesma moral que a cidade de São Paulo? Eu, como moro em Osasco, não posso utilizar o bilhete único. E aí o prefeito de Osasco mandou um projeto de bilhete único sem integração com a CPTM. Um projeto eleitoreiro, que é para enganar você que está aí do outro lado, para tentar falar que está fazendo um bilhete único, mas que no final das contas não é um bilhete único.
É um bilhete único capenga, porque bilhete único sem a integração com a CPTM não é bilhete único. E, para corroborar com isso, nós temos lá uma Câmara Municipal totalmente acovardada e totalmente submissa ao prefeito, que fazem tudo o que o prefeito manda. Quem manda na cidade de Osasco tem um nome. Eu não vou falar o nome aqui, mas todo mundo sabe. Quem manda é o gestor atual. Os vereadores são apenas os capachos. Mais uma coisa que eu preciso deixar bem claro aqui, dizer para escancarar mesmo para todo o Estado. Pessoal, a saúde da nossa cidade está à beira do colapso. Aliás, não só em Osasco, mas em todo o Brasil. Mas em Osasco, em 90 dias, no mês de maio, junho e julho, é isso? Maio, junho e julho, tivemos 250 óbitos em 3 meses, 90 dias. Segundos. E aqui eu tenho todas as certidões de óbitos apenas do mês de junho. 103 pessoas que morreram dentro do Hospital Antônio Giglio. É a terceirização da saúde de Osasco, que está matando mais que muita guerra. E se a gente for contar a rede pública da saúde da cidade, são 500 óbitos. Então, vamos fazer um barulho aqui para ver se alguém escuta. E agradeço a oportunidade. Até a próxima semana. Vou trazer mais assuntos para vocês aqui. Espero que tenha sido compreendido. Obrigado. Obrigada, senhor Rafael. Agora o senhor Manuel Cruz Carlos Vieira. Em primeiro lugar, eu quero agradecer nosso Pai Deus por mais essa grande oportunidade que Ele está nos dando. Já deu para os demais companheiros que falaram antes de mim. E quero parabenizar em nome a todas as apresentadoras, em nome da nossa apresentadora desse programa, a doutora Andréia, e os demais apresentadores, a Lília e os demais. Também, em nome da TV Assembleia, cumprimentar as demais TVs, em nome dos deputados, inclusive, que são a favor desse programa, cumprimentar os demais deputados de todo o país. E quero parabenizar mesmo todos esses guerreiros que estão aqui presentes, né, levando essa mensagem que vale muito. Só para vocês terem uma ideia, esta semana mesmo, a TV Band, no qual, parabéns para a Band, né, levou uma reportagem em cima exatamente do meu projeto, que eu defendo, do projeto que eu defendo desde 2014, quando fui candidato a deputado federal pela primeira vez, e agora, em 2018, pela segunda, a reforma exatamente a reforma política, que é quando eu falei que temos que acabar com o voto nulo. Aliás, voto nulo não, nós temos que acabar com o voto obrigatório. E, inclusive, só para vocês terem uma ideia, a Band, em cima desse projeto, ela fez uma reportagem, dezenas, centenas, milhares de vereadores que nem na Câmara Municipal vão. Eles atendem as pessoas, isso diz eles que atendem em casa. Por quê? Exatamente porque foram eleitos por pessoas que nem os eleitores, nem os eleitos sabem o significado da função. Por isso, temos que pôr um ponto final. Olha, hoje, no planeta Terra, o documento mais importante chama-se título de eleitor. Título de eleitor substitui a importância, supera a importância de todos os outros demais documentos. Por quê? Porque a pessoa que vota, ele não vai bancar o parlamento. É o parlamentar, o vereador, o deputado, o senador, o governador, o prefeito, o presidente da República. Ele está credenciando uma pessoa a assumir um cargo para a nação inteira pagar. E esse cara, sendo irresponsável, sendo incompetente, sendo uma pessoa imbecil, a nação inteira vai pagar por a imbecilidade desses imbecis. Isso temos que ter um ponto final. Título de eleitor é para a pessoa altamente qualificada, a função e a noção de quem assume um cargo. É por isto que temos que fazer com que seja pôr um ponto final no voto obrigatório. E para a pessoa ter um título de eleitor, ela tem que responder pelo menos um questionário de 30 perguntas.
E essas 30 perguntas ela fazia a todos os candidatos. E aquele que não corresponder à altura, com transparência, que não seja votado. Para que daí diminua essa imbecilidade, com desperdício de dinheiro e cargo que poderia estar sendo ocupado por pessoa competente, responsável e comprometido com as causas sociais. Com as causas sociais. E não comprometido simplesmente com o teu bolso. Pastor Manuel Cruz, ex-vereador de São Paulo e já pela segunda vez suplente deputado federal. E também temos que trabalhar incansável para que a reforma tributária seja aprovada o mais rápido possível, para daí então diminuir a pobreza, ou melhor, as pessoas que estão morrendo de fome no nosso país. E está sendo encabeçada pelo nosso deputado e agora presidente nacional, Baleia Rossi. Precisamos levar a sério, muito a sério. E outra, e a reforma da Previdência. Precisamos cobramos que não terminou de ser aprovado, ainda tem condições de fazer com que seja aprovado, que nenhum aposentado nosso receba menos de R$5.000 em todo o território nacional, que nenhum motorista GCM, professor e policiais receba menos de R$7.000, que o piso seja a partir de R$7.000, que tudo que for tirado das pessoas através de roubo, assalto e furto, que a pessoa só pegue a nota fiscal, pega o BO e vai em qualquer agência bancária e pega o seu dinheiro de volta, o valor da nota fiscal, e imediato e compra o seu bem. Cada projeto desse tem dezenas, centenas de benefícios, e é benefício a nível nacional. Desde o mendigo aos ministros, todos eles vão ser beneficiados. Também não podemos deixar de cobrar incansavelmente a aprovação do projeto Cadeia 100. Que é Cadeia 100? É sem nada, 0,800 de custo. Nós não podemos aceitar mais pessoas se profissionalizar no nosso país. Que profissões são essas? Em roubar, matar, destruir, ser corrupto 30 segundos. E assassinar. Temos que pôr um ponto final. A pessoa cometeu um crime, depois de ser julgado e preso, já entra com os dias contados de morrer de fome. É 1000 vezes melhor morrer de fome uma pessoa ingrato de que os honestos, que é os que estão morrendo incansavelmente, que só enquanto eu estou falando aqui, milhões deles estão morrendo injustamente. E estão morrendo exatamente por quê? Porque existem pessoas que cometem assalto, roubo, furto e assassinato, desvio, desperdício e corrupção, que é isso que leva a miséria em cada ser humano que se encontra hoje, deitado na sarjeta, no pé dos muros, e outros até dentro da sua casa, sem ter um grão de alimento sequer, porque esses desonestos tiraram dele. Cadeia 100, rápido, Obrigada. Imediato. Que Deus abençoe a tudo e a todo, pastor Manuel Cruz. Obrigada, senhor Manuel. Agora a senhora Evani de Almeida Pereira. Quis o bom Deus preservar-nos com vida e saúde para este momento. Esta sala se chama André Franco Montoro. O ex-governador Franco Montoro foi professor de Direito na faculdade da PUC. Permitam-me, nesse momento, ler esta matéria que o professor gostava. Ele dizia: não basta ensinar direitos humanos, é preciso criar uma cultura prática desses direitos. As palavras voam, os escritos permanecem, o caminho é avançar no exercício da solidariedade. Permitam-me ler também esta mensagem de Ladislau Dalbor, mensagem aos professores. Terminada a última guerra mundial, esta mensagem foi encontrada num campo de concentração nazista, dirigido aos professores. Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados.
recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas, mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, eu tenho minhas suspeitas sobre a educação. O meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e aritmética só são importantes para fazer as nossas crianças mais humanas. As tecnologias são importantes, mas apenas se soubermos utilizá-las. E saber utilizá-las não é apenas um problema técnico. Leiam Tecnologias do Conhecimento e os Desafios da Educação, Ladislau Dalbor. A minha mãe, permita-me recordar, filho único está sempre lembrando de pai e mãe, e agradeço a Deus a família onde eu nasci. A minha mãe, quando o celular chegou no Brasil, foi, na nossa família, a primeira pessoa a comprar o celular. Meus filhos eram crianças, nós recém-chegados ao Brasil. Como minha mãe, na juventude, fez o colégio técnico e aprendeu a escrever a datilografia, ela pegou rapidamente essa tecnologia digital. Só que ela dizia para os meus filhos, e eu guardo até hoje o primeiro celular da minha mãe, que está com Deus. Ela dizia para os meus filhos, vê, presta atenção que a vovó está falando, isso daqui é tecnologia a serviço da vida. Sabendo usar, nunca vai faltar. Tecnologia a serviço da vida. Eu estava mexendo no nosso arquivo e encontrei esta mensagem de Ladislau Dalbor. Falei, alguém está falando comigo. No começo desse mês de setembro, tive um sonho com uma pessoa que eu não conheço. E não adianta me chamar de bruxa, porque é o mês das bruxas, tá? E essa pessoa dizia, por favor, vai lá cuidar daquela praça na Lapa, que está cheia de madeira, está matando as plantas e aquela árvore tão centenária. Falou a rua, fui lá ver no sonho, e realmente havia muita madeira, sabe, muitos entulhos. Vim pedir ao senhor vereador que notificasse, por favor, quer dizer, informasse, né, ao administrador regional que cuidasse daquela praça. Os senhores não vão acreditar. O padre riu quando eu contei. Em seguida, dali uns dias, tive outra vez o sonho com a pessoa que eu não conheço e disse, obrigado, a praça está bonita. Voltei na praça, encontrei uma lápide escrita que aquela praça foi construída ali, no começo da Rua Albion, em homenagem a uma presa política chamada Isis de Oliveira, que desapareceu em 1972. Coincidentemente, foi a primeira imóvel que nós compramos aqui em São Paulo, na capital, foi no ano de 72. Eu não tinha nem 30 anos. Então, o que eu quis dizer com isso? Primeiro, cada um prestará conta de si mesmo a Deus, né? Mas, por outro lado, o que é da terra fica na terra, e o que é de Deus volta para Deus. Quis o bom Deus preservar-nos com vida e saúde para este momento. Vamos refletir melhor sobre os caminhos da educação. Educar as crianças, ninguém educa para viver amanhã. Enquanto estamos vivendo, estamos educando e sendo educados. Vamos prestar bem, já que não tem um planejamento sério de educação neste país, vamos pensar qual é o melhor plano, começar a fazer as nossas reuniões e sugerir um melhor aproveitamento. Eu gostaria de agradecer muita luz para o governador Mário Covas. Quando a gente ainda podia falar com pessoas como o governador Mário Covas, Franco Montoro, o doutor Fleury, a gente pedia alguma coisa, eles faziam. Hoje os senhores descem do trem e passam rapidamente a catraca, né? Liberada a catraca. Foi o governador Mário Covas que liberou. Num dia, fomos lá conversar sobre a ótica dos direitos humanos e cidadania, quando ainda se podia conversar. Não vou mais falar do governador João Dória. Eu soube que, apesar de ele ter viajado mais de 5 vezes fora do Brasil este ano, não faz nem um ano de mandato, mas que ele está levando uma fábrica de... 30 segundos. De automóveis para a cidade onde eu nasci, Sorocaba. Então, gerar emprego e renda faz o brasileiro melhor. Muito obrigado pela vossa paciência, que Deus os abençoe. Obrigado, senhora jornalista, pela paciência, os senhores e senhoras também. Valeu.
Obrigada, senhora Evani. Agora o senhor João Sebastião Ferreira. 12 de outubro de 2019, conforme nasci para estar presente com a vida, coisa em que os poderosos impõem e não permite que o homem esteja presente com a vida. Mas para iniciar, parabenizo a TV Alesp por prestigiar a cidade de São Paulo, por uma mulher linda para dirigir esse programa, Assembleia Popular, que é um nome que assusta os poderosos. Hoje, me permita discordar da pessoa que eu muito respeito e considero o pastor Manuel Cruz. Mas, não conseguindo permanecer em uma posição de contemperamento, diante de uma plateia que tem um técnico de enfermagem, tem um advogado, Vadão, tem um Manuel Cruz, me sinto eletrizado, perceber que tem que estar presente aos lances da vida. Me desrodando também de uma senhora muito linda, muito bonita, por nome de Dona Geralda, quando ataca a China, que é um exemplo de decência e de dignidade do mundo, que nós, os brasileiros, não somos portadores de moral e de dignidade para atacar país nenhum. Porque credenciamos um homem que durante 28 anos no Congresso não foi capaz de 2 segundos se identificar com as causas populares. Não! Um homem que tinha que assumir a presidência da República. Os nossos conterrâneos e as árvores começou a pegar fogo, um incêndio. Não! Não temos moral, o brasileiro, para atacar ninguém. Também o pastor Manuel Cruz, quando vem aqui e diz, para ter o título de eleitor, deve responder um questionário. Não é o analfabeto responsável pela desgraça que está aí. Não! Muito pelo contrário, pastor Manuel Cruz. Foram os analfabetos é que encontrou a cultura, é que encontrou a letra. Porque os analfabetos, ele recebe no varal da imaginação o suspiro da dignidade, dessa energia que está aí. Se não existisse religião, com o comportamento que elas têm, a exemplo do que o Papa está fazendo lá hoje, mentindo, enganando a humanidade, tenham certeza de uma coisa, não existia tanta desgraça. Se os líderes religiosos, eu repito, fossem portador da sua dignidade, pastor Manuel Cruz, a miséria era contida. Nenhum rosto era banhado de lágrima, que é o flagelo de nós, os seres humanos que pensamos. Impôs na nossa pátria a maior vergonha social em ver os nossos semelhantes sem comida, dormindo na calçada. E ainda sentado, quando nós vemos alguém que vem nessa tribuna dizer, graças a Deus, se não fosse Deus eu não estaria aqui. Ignorando vergonhosamente, satanicamente, a grandeza de uma energia que mantém o universo. Não percebendo que a palavra Deus é o passaporte da mentira, da safadeza, da ignorância. Essa energia que nos domina, ela é tão poderosa, ela é tão gritante e energizada, que ela não aplaude esse flagelo. Não. Ela não aplaude.
ela nos dá inspiração para contestar aqui. E é preciso, meus ouvintes, de vocês participarem. Um pastor, ao exemplo de Manuel Cruz, ele dizia: a vergonha da humanidade é o silêncio dos homens honestos. Não podemos permanecer em contemplamento diante da gritante desgraça que está empurrando esse país. Nossos jovens assassinando. Por que eles são atrasados, Manuel Cruz? Porque nós, os seres humanos, somos produto do meio. É o meio que induz eles, impede eles de raciocinar, de pensar, de buscar eles. Exemplo do doutor Vadão, que parece que está querendo vir do lado de cá, parece estar deixando de entrelaçar seus dedos com os dedos dos canalhas, dos ladrões, dos capitalistas. Lamentando a escassez do tempo, peço desculpa da emoção. Mas essa energia que nos domina, ela grita no valor da minha imaginação. Esteja presente no sentido da vida. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Sr. João. Esse foi o nosso programa de hoje. Para assistir este ou os outros, acesse o nosso canal do YouTube. Você que está nos assistindo também pode participar. As gravações ocorrem às quartas-feiras, no Auditório Franco Montoro, ao meio-dia. Somente cheguem 30 minutos mais cedo. Obrigada e até a próxima.